Olá, Virtu conversa hoje com a economista Laura Karpuska, é a nossa convidada aqui do Virtu Talks. A Laura é professora do INSPER. E aqui a gente vai falar um pouco de políticas públicas, de instituições, como a crise política afeta a economia. Olá, Laura, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando com você. Muito bem. Bom, Laura, eu queria começar perguntando, até assunto que você tem escrito recentemente, que é a questão das barganhas políticas, né, das negociações que ocorrem normalmente no Congresso, como isso faz parte da democracia, né? É algo imprescindível para formar coalizões, para que tenha estabilidade mínima no governo, mas o que a gente tem visto recentemente é uma certa assim, uma perda de transparência em muitos pontos, né, de negociação do orçamento, por exemplo, a questão das emendas do relator. Então, como você analisa o que tem acontecido e quais as particularidades, né, desse atual momento da conjuntura política do país, no que diz respeito a isso, né, às negociações que são feitas no Congresso em torno de um projeto aí comum de poder? Esse ponto das emendas do relator, ele é muito importante mesmo para o nosso entendimento de transparência geral, né, de accountability do país. Eu achei muito interessante que você falou sobre a importância da política para a economia, porque às vezes os economistas esquecem disso. A gente lembra muito que a economia importa para a política, né? A gente tem evidência disso, mas às vezes a gente acaba colocando uma importância na economia e esquecendo que tem coisas que são anteriores, né? E a gente vem vivendo num momento político no Brasil em que a política tomou conta da economia, né? Já faz alguns anos isso. De forma geral, eu acho que tem uma demonização de coisas que são consideradas políticas, né? Então a gente sempre fala assim, aquele político tem interesses eleitoreiros, ou então está fazendo isso só por uma questão política. Essa é uma forma ruim da gente enxergar a política, né? Porque ainda bem que o político está fazendo isso por questões eleitoreiras. A gente quer motivar o político por questões eleitorais. A gente quer que o político faça uma coisa que a gente gostaria que ele fizesse para ser reeleito, né? A gente não quer ter uma percepção de que as pessoas que estão lá elas são diferentes de todos nós e que pensam no bem comum de uma forma diferente de nós, né? Então é importante a gente ter a ideia de que a gente quer que os políticos respondam aos incentivos mesmo, né? E a reeleição é um deles. Esse é um ponto importante, quer dizer, existe até a concorrência, que é a questão de concorrência entre os políticos, né, em busca do voto. Esse é o freguês dele, é o eleitor, digamos assim. Então, esse é um ponto importante, realmente. Exato. E eu acho que a gente às vezes peca nisso, a gente acaba colocando o político como se fosse uma figura quase evangelizada, né? E isso é realmente abrir a porta para políticos populistas, porque aí eles não respondem a incentivos, eles só são carismáticos, eles fazem promessas que eles não podem cumprir. Então, eu acho legal a gente lembrar que a barganha, os incentivos fazem parte realmente do ambiente político, como você bem colocou. Mas tudo isso tem que acontecer num ambiente de transparência. A gente tem que conseguir monitorar os nossos políticos, né? Então, a gente só consegue monitorar os políticos quando existe transparência e quando existe facilidade para que corpos técnicos consigam analisar tecnicamente o que o político faz. E uma peça muito importante desse processo que a gente chama de accountability, né? Você conseguir monitorar e fazer com que os políticos sejam responsáveis pelos seus atos, se a gente consegue observar como é que o orçamento público está caminhando. Então, uma coisa que une muito esse processo de acompanhamento político, né, das políticas públicas, é o orçamento. Né? O orçamento ele não mente para a gente, mas a gente tem que conseguir observar ele. Né? Eu falo brincando que às vezes a gente fala assim, o político falou que ele entregou aquilo que ele prometeu para a gente, mas será que ele entregou mesmo? O orçamento não vai mentir, mas o orçamento tem que estar transparente para a gente conseguir enxergar o que foi feito com o nosso dinheiro. Né? E aí você comentou dessas emendas do relator, das RP9, né? É um instrumento novo no Brasil, ele foi colocado pela primeira vez em 2019, a primeira vez que a gente usou ele foi em 2020, e ele tem um valor bastante elevado quando a gente compara com as emendas parlamentares, né? Nas emendas parlamentares, as emendas do relator chegaram a quase 20 bilhões de reais em 2020, um pouco menos esse ano, devem chegar, né? E as emendas parlamentares têm um valor muito menor e elas são impositivas, significa que o executivo não tem como dizer não para elas.
Isso não é verdade para as emendas do relator, o que poderia dar a impressão que seria um mecanismo mais transparente, mas em maio desse ano, o governo soltou uma mudança técnica que acabou dificultando o monitoramento dessas emendas, né? Nenhuma emenda não passa pelo executivo, tá? O executivo é o dono do orçamento, de alguma forma, né? Mas a gente não consegue mais observar as emendas do relator, aquele deputado que foi o responsável pelo LOA, né, pela Lei Orçamentária Anual, ele recebeu esse valor de emendas e a gente não consegue observar exatamente para qual ministério, para a gente conseguir ver exatamente para qual base eleitoral aquilo vai acabar sendo beneficiado, né? E é uma preocupação que eu achei que a mídia fez muito bem, né? Os jornais vêm trazendo muito essa discussão e a preocupação, o Estadão soltou uma nota sobre isso, dizendo que, inclusive, o TCU pediu para que os ministérios comecem a divulgar para onde esse dinheiro está indo. E é uma coisa que não seria nem necessária, né? A gente deveria fazer isso ex ante, a gente não deveria ter que ocupar agora os ministérios de novo e mostrar onde o dinheiro está indo. Desde o início, deveria ser transparente. Algumas pessoas falam sobre orçamento paralelo com isso, eu acho que talvez seja um exagero, né? O orçamento não é paralelo, é o mesmo orçamento, ele está lá. O que a gente não consegue agora é ter um bom processo de accountability, de monitoramento dessas verbas. Perfeito. E uma outra questão importante também, que tem muito se falado, são das reformas, porque tem toda uma agenda reformista, existia até um certo otimismo, pré-pandemia, digamos assim, de que haveria uma continuidade de reformas que vinham sendo discutidas, foi aprovada a reforma da Previdência, mas agora o que a gente vê assim, é uma série de contra-reformas sendo tentadas ou aprovadas, algumas bombas fiscais também em discussão, e enquanto reformas mais estruturais, digamos assim, estão meio sob ameaça. Qual a sua avaliação nisso? Muita gente tem falado, inclusive, que seria melhor suspender até qualquer empenho reformista, porque tem um risco muito grande de aprovar reformas ruins ou insuficientes e tirar esse ímpeto reformista e adiar as reformas de fato para um futuro distante. Qual é a sua percepção com relação a esse assunto? Bom, eu estou no grupo das pessoas que acham que agora não é o momento para reforma, a gente não parece estar no ambiente político para isso. Eu nunca fui muito entusiasta de reformas nesse governo, e isso mesmo com a reforma da Previdência sendo aprovada lá atrás. Eu acho que a reforma da Previdência ela foi aprovada como foi, porque o governo atual se beneficiou de um trabalho técnico e político que foi feito pelos governos anteriores, né? Primeiro que em 2018 não tinha nenhum candidato que não tinha uma reforma da Previdência lá na gaveta pronta caso fosse eleito. Era uma coisa tão discutida na sociedade política e civil, e a gente sabia que tinha que fazer uma reforma, né? Assim, não tinha nenhum candidato ali que não sabia disso. E o próprio governo anterior, o governo Temer, já tinha feito um processo muito importante técnico e político de discutir essa reforma. Então, o Congresso estava preparado para discutir uma reforma. E o governo Bolsonaro se beneficiou disso, né? Tanto que a gente teve muitas idas e vindas, inclusive por conta da própria abordagem do governo, né? A gente, na época, teve a discussão de que o Congresso acabou tomando a frente da discussão das reformas, né? Não foi uma coisa muito típica no Brasil, que o Executivo propõe, o Congresso discute as mudanças marginais e o Executivo leva adiante a discussão técnica. Não foi muito bem assim que aconteceu. Então, tirando a reforma da Previdência, que se beneficiou de uma herança bendita aí das discussões anteriores, eu diria que todo o exemplo que a gente teve até hoje de alguma reforma que são importantes, né? Assim, eu diria que todo país no mundo precisa de uma reforma. O Brasil, como um país subdesenvolvido, precisa mais ainda, né? A gente tem muitas distorções aqui. Mas todo o exemplo que a gente teve do governo conduzindo uma reforma não foi bem feito, nem tecnicamente, e acabou abrindo margem para muita apropriação política das reformas, né? Que é, usando o seu termo, que eu achei excelente, que é da contra-reforma, né? Eu escrevi uma coluna no Estadão sobre esse ponto, que realmente a gente não tem ambiente político nem técnico para falar de reforma agora. Então, concordo com colegas que pensam assim também. E um amigo meu, que não é da área de economia e política, ele leu e falou assim, Laura, achei tão interessante sua coluna, porque eu fiquei pensando que se eu precisasse fazer uma reforma no meu banheiro, mas a reforma fosse sair pior do que a encomenda, eu acho que eu não faria reforma. Eu falei, acho que esse é um exemplo popular que eu acho que caiu bem aqui, né? Se a gente não reformaria nem o nosso banheiro para ficar pior, a gente vai reformar o nosso país, né? Pois é. Não, faz todo sentido. E agora, enfim, e tem toda
obviamente que, independente do mérito ou não do teto de gastos, né, está se usando os limites que ele impõe agora para encontrar brechas, né, que acho que é outro ponto também. Por exemplo, que não haveria recursos para, por exemplo, pagar um aumento do Bolsa Família ou outros benefícios fiscais. Então, além de tudo, parece que tem um pouco de estratégia nesse sentido também, de criar margem fiscal para aumentar as despesas no próximo ano. Você concorda com isso? Sim, concordo. Eu acho que a gente tem observado isso, pelo menos na mídia, o que é veiculado para a gente, me parece que esse é o caso, né? O seu exemplo do teto de gastos é excelente, porque o teto foi muito bem desenhado. E existiu uma implementação parcial do teto. Alguns mecanismos de ajustes do teto não foram implementados, a gente não conseguiu usá-los, né? Inclusive, essa foi uma reforma que estava já sendo discutida, a gente já tinha deputados trabalhando nisso, que o governo não levou adiante lá atrás. Então, é mais um exemplo de reforma que seria boa para manter o teto bem e que não foi feita. Em relação a esse uso indevido dos instrumentos fiscais, né, no momento eleitoreiro, eu acho que é uma preocupação, porque a gente já tem uma preocupação geral no Brasil com as contas públicas, com a estabilidade fiscal, que é muito importante, não só para a nossa boa vivência macroeconômica, mas para a gente manter ganhos que a gente teve de redução de desigualdade, né? Um país instável macroeconomicamente não interessa a ninguém, especialmente a camada mais pobre da população. Mas eu acho que a minha preocupação é um pouco mais até fundamental, eu diria, né? Assim, eu acho que esse tipo de populismo fiscal, vamos chamar assim, ele é preocupante, né? É uma coisa que a gente tem que monitorar. O governo não pode usar programas sociais com fins eleitoreiros no sentido ruim da palavra, né? Principalmente distorcendo programas que já se mostraram efetivos, eficientes, já foram avaliados. Distorcer um programa bem colocado não parece ser o que a gente precisa agora. Mas a minha maior preocupação, na verdade, não é com o populismo fiscal. A minha maior preocupação é com a instabilidade que já foi causada em alguns momentos por este governo, né? Fake news, pós-verdades, ameaças às instituições democráticas. Eu talvez teria mais receio disso em outras ocasiões, como a gente já viu no passado, do que com esse tipo de populismo fiscal mais básico que a gente conhece. Perfeito. E falando nisso, existia até um grande apoio, uma grande tolerância entre muitos investidores, né, bancos, mercado financeiro, empresários com relação a esse governo, até o início da pandemia, pelo menos. Né? Era um otimismo com a economia, com a retomada da economia, uma série de IPOs, a economia, né, estava um momento razoável, o país atraindo investimentos. Agora parece que mudou um pouco esse sentimento, quer dizer, então essa instabilidade, assim, vamos dizer assim, o setor aí, os investidores, a economia, precisou, vamos dizer assim, perder recursos, perder dinheiro, sentir no bolso para ter uma percepção um pouco mais crítica do governo? Você acha que aconteceu isso? Aparentemente sim, né? As nossas medidas de risco mostram que sim, né? A gente tem mais risco precificado no Brasil hoje do que a gente tinha antes da pandemia. E aí você poderia falar, mas o risco é só por causa da pandemia. Mas a gente teve mais risco precificado nesse período do que outros países pares nossos, né? Então parece que a gente teve um aumento do risco político, vamos chamar assim, né? Eu acho que a pergunta é porque em algum momento houve otimismo com o governo, né? Assim, eu de novo me coloco humildemente como uma economista que entende que tem coisas que precedem a economia e o respeito à democracia, às instituições democráticas, para mim, vem antes de qualquer outra discussão, né? Então, acho que a gente talvez possa ter que tomar um aprendizado aqui, que a gente pode diferir em relação a se a gente quer fazer a reforma tributária A ou B, se a gente quer aumentar o Bolsa Família ou não. Isso tudo são assuntos democráticos que a gente pode discordar e aprender um com o outro. Mas que a gente não deve achar que é um assunto normal, a gente achar que é ok fechar ou não o Congresso, que é ok torturar as pessoas ou não. Então, eu acho que a gente já tinha problemas estruturais neste governo que foram ignorados pelos operadores do mercado. Eu consigo entender essa visão pragmática, porque de alguma forma a situação ocorreu e você precisa ser pragmático em relação a isso, né? E existe uma questão de efeito manada.
Se eu fosse trader no mercado, eu teria perdido muito dinheiro, porque eu teria ficado pessimista todo o tempo e todo mundo teria ganhado dinheiro vis-à-vis a minha pessoa e eu teria sido mandado embora. Então, eu consigo entender que isso acontece, né? A gente tem que ser pragmático nesse sentido. Mas o meu susto é mais como existiu um otimismo antes, dado isso que eu falei. Eu acho que sim, a pandemia escancarou, de fato. Bom, primeiro que o Brasil é um país que tem muitos problemas, né? A gente tem problema sanitário, problema de desigualdade. Para quem tinha esquecido, isso veio à tona com a pandemia. Mas a pandemia também escancarou a dificuldade do governo em tomar decisões pragmáticas, práticas e com um foco adequado, né? A gente teve uma demora na resposta, a gente teve ministros que demoraram semanas para fazer o primeiro pronunciamento depois que a pandemia começou. A gente teve um governo que negou a ciência, então eu acho que é natural os investidores terem colocado um pouquinho mais de pessimismo, mesmo os pragmáticos. E tem uma questão também, né, que alguns já apontaram, o governo foi mudando ao longo do tempo, assim, no sentido assim, a própria equipe, né, muitas pessoas que começaram, por exemplo, mesmo na economia, Mansueto saiu, Mansueto Almeida, saiu Joaquim Levy lá atrás do BNDES, outros nomes também. Bom, na saúde, então, nem se fala, né? Várias substituições. Então, foi o ministro Sérgio Moro também, quer dizer, então, teve também isso, né? Foi um processo que depois, com a pandemia, realmente tudo ficou escancarado, né? Sim, Só para sem concluir a dúvida. nossa conversa aqui, Laura, tem um outro ponto, fugindo um pouco do Bolsonaro, assim, o Bolsonaro parece que criou uma sensação de que éramos felizes e não sabíamos, né? Assim, não tem um risco também, quer dizer, tinham vários, como você mesmo já disse, tinham vários problemas estruturais já no país, as reformas estavam sendo feitas, discutidas, os ajustes, etc. Mas tinha muitos problemas, eles continuam existindo e continuarão existindo. Não existe também uma preocupação, um risco de que, assim, tudo bem, mesmo o Bolsonaro saindo, não tem uma nova gestão populista ou que não se empenha aí em manter, assim, minimamente um equilíbrio fiscal ou políticas mais equilibradas de longo prazo? Ou esse é o risco ainda é pequeno em relação ao que a gente vive hoje? Eu achei ótimo o seu ponto de que a gente agora acha que a gente era feliz e não sabia, mas que a gente também tinha infelicidades lá atrás, né? Eu acho que, bom, para qualquer país isso é verdade, para um país subdesenvolvido isso vai ser sempre mais verdade ainda, né? Eu acho que essa sensação que a gente tem hoje é porque, de fato, a gente rompeu algumas barreiras, né? Não são problemas macroeconômicos, alguns problemas políticos, né? São problemas muito fundamentais, não só institucionais, mas no nosso tecido social. Eu acho que a gente sente os efeitos hoje, do governo Bolsonaro na nossa interação com pessoas que conviveram com a gente durante a nossa vida, quando a gente pensa no ambiente político que a gente está vivendo. Então, acho que o efeito ele é muito presente para nós, né? Eu falo brincando que eu não vejo a hora de poder acordar de manhã e não pensar em política mais. Pensar só em economia, vai ser ótimo. Eu acho que o risco sempre existe, né? E eu acho que o risco existe. A gente tem essa pergunta, né, na economia, na ciência política, primeiro, por que a gente ficou tão polarizado e por que a polarização alimenta tanto governos populistas, né? Então, é uma coisa que a gente vem discutindo há mais de uma década e ainda não chegamos num consenso, pelo menos não nós economistas, né? E eu acho que se a gente for pensar hoje em como nós estamos, o cenário não é de fato otimista, porque a gente não tem conseguido dialogar com o diferente. Eu acho que se a gente conseguir, não sou tão otimista nisso, mas se a gente conseguir de alguma forma conseguir voltar a dialogar com quem pensa diferente da gente, mas não é a favor de fechar o Congresso nem da tortura, eu acho que a gente já faz um grande avanço, né? A gente pode divergir de muitas coisas, mas a gente não precisa se colocar em extremos opostos, sendo que todos nós acreditamos na democracia e no Brasil. Então, acho que esse é um processo que a gente pode aprender, a gente pode passar por esse processo educativo para tentar cair em menos armadilhas no futuro, né?